Olá, pessoal. Agora, boa noite a todos. Deu para ouvir a musiquinha do Roberto Carlos aí ou não? Deu, gostosa a música, linda. Deu sim. Força Estranha, né? Eu gosto muito também na voz de Maria Bethânia. E uma coisa que eu gosto de marcar é o tempo não para, no entanto, ele nunca envelhece, né? Nós envelhecemos. Essa música é muito interessante que ela conta a história ali desde a gravidez da mulher, né? Esse menino correndo, esse menino brincando, e nós nos esquecemos muitas vezes de retornar à nossa criança interior e quando ela se perdeu. E todos nós temos essa criança interna. Bom, pessoal, boa noite, Joyce. Pontualmente 19 horas e 30 minutos. Boa noite. Hoje não deu nem tempo de fazer a barba, saí viajando, vim de Balneário para cá e eu falei assim, ó, cheguei agora há pouco. Eu fui só olhar aqui a tela. Pessoal, da nossa última aula, do nosso último encontro, alguma pergunta, alguma dúvida? Quer que eu retorne algum slide, alguma coisa? O que vocês concordam, não concordam? Tá? Sintam-se à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, reclamar também, pode reclamar com a Dirce, com a Joyce, com o Clodoaldo, sem problema nenhum, tá? Certo? Então tá bom. Então eu vou. Vocês já conseguem. Professor, Oi, opa, que bom. o que ainda não... Tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. O que ainda não... Eu não consegui entender muito bem é os reflexos que... na íris tem algum trauma. Um reflexo na parte... Na outra parte da íris. Né? Na diagonal com ela, assim. Tá ok. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui meus slides e daí nós vamos já conversando sobre isso. Tua pergunta é muito boa e muito importante, tá certo? Deixa eu achar só uma íris aqui, David, para a gente pegar de exemplo. Vamos nessa daqui, que é uma íris hematógena que não é tão fácil. Vocês todos estão vendo o slide aí dessa íris hematógena? Sim. Tá ok. Essa íris hematógena é muito legal porque ela já não tem um ângulo de fluxo elevado, é difícil de observar. David, 3 pontos são fundamentais no nosso desenvolvimento, ok? A gravidez, que a gente observa dentro da banda do sistema nervoso autônomo através das estroflexões, e mesmo independente de se observar através da íris, nós sabemos que o primeiro ponto que mais mexe no ser humano é, então, a gravidez, o nascimento, aqui eu estou considerando o nascimento de 12 anos, e a primeira infância. A gravidez, o nascimento e a primeira infância é que forma todo o nosso ser. É óbvio também que no decorrer dos anos, na puberdade, adolescência, nós vamos ter situações que nós vamos nos identificar. Mas esses 3 pontos são fundamentais. Vou repetir: gravidez, nascimento e primeira infância. Muitos dos traumas que nós temos, ou eles estão no período gestacional ou na primeira infância. Se eu observar aqui, ó, eu tenho um pequeno raio solar, um raio solar menor, e 2 pontos de defeito. Então, se eu contar do nascimento de 9 meses, aqui eu tenho 5 anos. Quando eu observo uma íris, essa aqui é uma íris esquerda. Vamos dizer que essa pessoa veio se consultar, cansaço nos membros inferiores, tá certo? E eu observo aqui que nessa mesma direção, ó, eu posso não ter nenhum sinal, tá? E a pessoa nessa parte dos órgãos aqui, deixa eu pegar especificamente para saber um órgão físico que nós temos ali, ó. Testículo. Aqui, onde é que eu estou com o mouse aqui embaixo, eu tenho testículo. Observa que eu tenho uma leve despigmentação, mas eu não tenho nenhum sinal que comprovasse uma patologia. Ok?
E eu observo do lado oposto, aqui em cima, na idade de 5 anos, eu tenho um raio solar e 2 pontos de defeito. Se isso não foi resolvido, não foi reinterpretado esse evento que ocorreu aqui, ele vai voltar a se repetir sempre do lado oposto. Essa repetição que ocorre no lado oposto, e normalmente ela já chega no físico, é para que eu entenda que eu tenho que voltar no ponto de partida ou no ponto de origem que causou o meu problema. Essa área dos 5 anos, ela está ligada com fronte têmpora, habilidade mental. Tá? Nós sabemos que um raio solar, ele provoca espasmos, contrações, dores musculares a nível físico, a nível emocional é como se fosse um obstáculo, uma barreira que acontece na vida de uma pessoa. Então, tudo que eu não resolvi, eu vou observar do lado oposto. Tá? Vamos imaginar que essa pessoa tenha vindo consultar aqui com 40 anos. Mas por que começou o problema dela? Essa é a maior introflexão? Então, isso aqui está refletindo. Isso sempre a nível inconsciente, não é a nível consciente, é inconsciente. Porque nós vamos, a nossa memória, ela esquece do que aconteceu, mas o corpo registra. E é muito boa essa tua pergunta, pelo seguinte, eu tenho observado, assim, principalmente quem trabalha com a íris, ainda inexperiente ou que não teve um bom estudo mais profundo, ele se apavora porque quando ele começa, uma pessoa fala de uma doença, essa pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela quer achar na íris. E a íris não mostra o efeito, a íris mostra a causa. Então, vamos dizer assim, parte da pessoa veio, a não ser que se trabalhe especificamente com a parte psíquica, mas normalmente os terapeutas têm tentado melhorar as pessoas na parte física. E tem críticas em cima de críticas contra a medicina alopata, outros tipos de medicina. Mas vamos dizer que uma pessoa veio consultar porque tem dor nas pernas. Se você observar a posição da perna, ela está exatamente às 6 horas. E daí como é que a pessoa se perde? Porque ela olha na área das pernas, no mapa físico, e vamos dizer que não encontre nenhum sinal. Aí o terapeuta se perde. Então, quando eu não encontro nenhum sinal naquele órgão, eu olho para o lado oposto, porque tudo é reflexo. Tudo que não for resolvido na nossa vida vai voltar a se repetir. De uma forma ou de outra. Ah, quando eu era pequeno, caí de bicicleta, né? Foi um trauma. Normalmente não é um trauma, normalmente é o susto que a criança leva da mãe. A gente brinca muito que as mães italianas provocam mais traumas nos filhos do que realmente acontece com eles, que elas chegam apavoradas. Ah, meu filho vai morrer, meu filho é isso e aquilo. Então, sempre assim, ó, o melhor professor, como eu sempre falo, é a parte do paciente. Vamos pegar, por exemplo, no mapa. Aqui eu tenho área cardíaca, pulmão, íris esquerda. Eu posso não encontrar nenhum sinal aqui. Mas se eu observar do lado oposto, será que uma outra área pode refletir? Essa é uma situação. Tá? Então, sempre se observa, eu acho que eu até já comentei, tem pacientes que marcam a gente. Hoje de tarde, quando cheguei, estava conversando com uma pessoa e falei, e a pessoa estava comentando sobre câncer, né? E eu achei muito interessante, tem uma paciente que eu nunca me esqueci, já faz mais de 15 anos. E ela veio consultar uma cidade vizinha aqui, porque ela já estava fazendo quimioterapia, já tinha extirpado a mama direita, tá? E tinha que continuar fazendo a quimioterapia. O que eu vou ajudar? Melhorar a parte do sistema imunológico dela, fortalecer na idade atual, trabalhar com gel, esfera, tá? Para que ela comece a ter mais esperança e mais força psíquica, mas ela continua fazendo o tratamento de químio. Deus o livre você tirar uma coisa de um ou de outro que já está no meio de um tratamento, ou prometer coisas que não vai acontecer.
Tá? Essa senhora, então, tratei ela, voltou para o retorno, mas ela estava muito triste. Era uma época que eu também estava estudando isso como vocês estão estudando hoje. Aí eu estava me aprofundando ainda mais. E eu perguntei para ela, por exemplo, íris direita dominante, mama direita extirpada, né? E eu, naquela época, fui muito direto para ela. Eu perguntei para ela assim: como é que é a relação com o seu esposo, marido? Quando eu fiz essa pergunta, ela levantou na minha frente, ela teve uma crise nervosa e ela batia no peito, assim, falando assim: como é que o senhor quer que eu concorra com uma moça de 24 anos? Bonita, com os dois seios. Agora que eu descobri que o meu marido me traía com uma menina de 24 anos. Tá? Então, esse era um fato muito interessante, aos 24 anos. E se nós observamos nessa íris, o 8º mês de gestação lá em cima corresponde aqui embaixo aos 24. E a mãe dela tinha passado por uma traição. Por isso que eu falo assim, se só remédios curassem doenças, não existiria um doente sequer. Então, sempre vai observar, ou dentro de um processo de estroflexão, período pré-natal, pós-natal, e depois que vocês terminarem o curso, até a professora Dirce já falou comigo, e com ela também, para nós estudarmos a parte dos gêneros, a parte familiar. Porque nós trazemos memórias de família. E à medida que vocês estudam o tempo, a maior intro, a maior extroflexão, e vocês vão lá e tocam na coluna de uma pessoa, existe a liberação da medula oblonga. A terapia da íris, a terapia portal do tempo, ela não joga fora os traumas, mas ela ajuda a reinterpretar um evento negativo. Então, esse que é muito importante. Ficou claro, David? Muito, professor. Então, Muito tá. obrigado. Não, se não ficou, nós brigamos. Se outras pessoas podem fazer perguntas. Vou voltar nos slides aqui, se vocês forem lembrando de perguntas. Eu vou dar um exemplo aqui hoje de 2 tipos de sinais, que tem bastante aqui na região sul, tá? A nível psíquico e da parte, eu não digo da teoria da personalidade, mas da prática, tá? Então, o que é o rosário linfático? Né? Acúmulos redondos de coloração branca ou amarelo. O branco diminui a circulação linfática a nível físico e o rosário linfático amarelo, ele gera mucosidade. Observe o seguinte, olha, presta atenção nessa parte. Eu vou mostrar o rosário linfático, mas pensa sempre nas cores. Cor branca diminui e fecha a circulação, amarelo dá acúmulo de muco. Frequentemente localizado sobre a borda externa, esse é o mais comum, tá? O que significa o rosário linfático? Índice de possíveis barreiras, proteção, tipo um muro que o paciente constrói. Vocês vão observar jovens, adolescentes, crianças com rosário linfático que não tem nenhum problema na linfa. Tá? E com o passar dos anos, na idade, se transforma numa patologia física. Mas o que ocorreu para gerar essa barreira? Tá? Então, aqui nós temos o rosário linfático. Normalmente, até pelo nome linfático, ele está na área da linfa. Parte externa, que nós temos a orla irídea externa, que é a pele. A segunda é a circulação sanguínea. E a terceira é o sistema linfático. Então, a pessoa gerou uma barreira. Todos nós temos sistema linfático. Só que essa íris mostra que ela foi fechando, criando uma barreira de proteção para que as pessoas não entrem no mundo dessa pessoa. Então, eu posso sim atender uma pessoa com problema físico linfático? Sim, é claro, é óbvio. Porém, ele vai observar o que é um significado físico e o que é um significado emocional. E através da maior introflexão da pessoa, é o gatilho que disparou aquela parte da doença. A localização pode ser
só na região temporal, parte de fora, região nasal, parte da localização junto ao nariz, né, parte interna, ou pode ser também completo. Precisamos observar sempre onde é que temos o maior número de sinais. Se é na parte superior, se é na parte mediana ou se é na parte inferior. E dentro da parte que tiver o maior número de sinais, qual dessas áreas tem o maior número de sinais? Existe uma subdivisão, ok? Então, na região temporal, os flocos localizam, né, essas partes arredondadas somente na região externa. O que quer dizer? A barreira é posta entre si e o mundo externo. Será que eu fui enganado? Será que eu fui enganada? Que foi que aconteceu que eu criei um muro, uma defesa e comecei a desconfiar muito das pessoas? Ó. Eu tenho quase um rosário linfático completo, nessa lista que eu mostrei acima e agora novamente, ó, mas aqui eles estão todos juntos. É um processo de defesa. Eu tento me proteger do mundo. Depois posso ter só na região nasal, que quer dizer o seguinte: a barreira é criada em direção a si mesmo. Eu não sei se vocês já atenderam algum paciente, alguma paciente que fala assim, eu tenho medo de mim mesmo. Tem dia que eu acho que eu estou até meio doido, eu estou até meio doida, então eu tenho que cuidar de mim. Eu já tive muitos pacientes que me perguntam assim, o senhor tem certeza que eu não estou doido ou que eu não estou doida? Eu falo assim, não, se você tivesse maluco ou maluca, ou doido ou doida, você não estaria nem falando isso aqui. Porque doido não acha que está doido. Então, o que você se protege de você mesmo? Observa aqui como é que fica bem já, até mais amarelado, e tem um leve anel tetânico aqui dentro. Ó. A pessoa desconfia dela mesma. Ó. Mesma forma aqui, ó, vai formando sempre na parte interna. Os anéis tetânicos, nós vamos observar mais à frente, têm o mesmo significado do rosário linfático a nível psicológico. O rosário linfático compromete as linfas. Os anéis tetânicos comprometem a musculatura. Essa é uma diferença a nível físico. Porém, tanto os anéis tetânicos como o rosário linfático, a nível psíquico, me indica que a pessoa tenta se proteger do mundo externo ou mesmo interno. Tá? Temos a região nasal, temporal, né? Que nós vamos saber aonde que a pessoa está se protegendo. Ok? Normalmente, o rosário linfático pertence às íris azuis, às íris linfáticas. Os anéis tetânicos, às íris hematógenas e íris mistas biliares. Isso é o normal. Nós vivemos num país, que é o Brasil, que tem uma das maiores miscigenações do mundo. Aqui, mais do que em outros países, o negro casa com o branco casa com o negro, o alemão casa com o italiano, com maior facilidade. Tem uma miscigenação incrível. Eu falo assim que o Brasil é um dos únicos países do mundo onde um judeu casa com uma pessoa de outra raça. Então, vocês vão encontrar com facilidade, talvez, íris que eram para ter anéis tetânicos, uma hematógena, e pode ter sinais de rosário linfático. Ok? Fisicamente, como eu falei anteriormente, ó, o rosário linfático é o acúmulo de mucosidade e bloqueio dos capilares. O acúmulo de mucosidade, quando ele é mais amarelado, quando ele é mais branco, é o bloqueio dos capilares. Emocionalmente, tem o mesmo significado dos anéis tetânicos e é sempre um sinal de defesa do mundo externo. Por que eu coloquei aqui em 3 cores? Até para vocês gravarem mais na mente de vocês. Parte superior, essa cor mais púrpura, parte mediana, a cor azul, e parte inferior, a cor vermelha. Porque eu posso ter o rosário linfático em maior quantidade em qualquer uma das áreas da íris.
Tá ok? Estou passando um pouquinho mais rápido. Vocês podem pedir para voltar, tirar dúvida, ok? Os raios solares, além de terem um significado de espasmos, indicam também dificuldades de elaboração das mensagens do exterior devido à forte ansiedade e fechamento. Podem também ter um significado de comprometer o nosso self. Normalmente, eles estão posicionados na parte superior da íris. Lembra ali antes, David, 3 pontos que são os mais importantes na nossa vida: período pré-natal, nascimento e primeira infância. Os raios solares indicam, estão sempre a mais na parte superior, porque é o período da infância que nós, é o período da vida, aliás, que é a infância que nós mais recebemos não. Não faça isso, menino, não faça aquilo, menina, não faça, não faça, não faça, não faça. E nós acabamos acreditando. Então, as pessoas que têm raios solares, eles vão ter uma tendência de achar, acreditar que a vida é um obstáculo, ok? Ó, se posicionados na região cefálica, para a escola russa, assume um significado de profunda frustração e insatisfação. Vou até baixar aqui para me ver o rostinho de vocês. Dizem as pessoas que são sábias que o melhor chá que existe é o chá do seu próprio quintal. Vou repetir para vocês aqui. Oi, Fátima, tudo bom? Agora que eu estou te vendo. Bom, eu estou aqui, né? A Fátima do Paraná e a Elza lá de Sergipe. Olha como esse Brasil continental é grande. E vou aproveitar o exemplo que eu falei do chá aqui agora. O melhor chá que existe, tá? É o chá do teu próprio quintal. Faz mais efeito do que até mesmo muitos remédios. As plantas aqui no Paraná, vamos pegar a hortelã, que é comum dar no Brasil inteiro. A hortelã do Paraná faz um efeito melhor para quem é do Paraná. A hortelã lá em Sergipe faz um efeito melhor para a Elza. O que eu quero dizer com isso? O que vocês acabaram de observar no slide anterior. Segundo a escola russa, o sinal é de frustração. Eu tenho observado um grande problema de mudança de vida das pessoas. Hoje, principalmente no Brasil, as pessoas estão comendo muito sushi e sashimi, que é um bom alimento para o japonês. As plantas chinesas são excelentes para os chineses. O gaúcho aqui e o uruguaio come mais carne de qualquer lugar do mundo. Se a Elza lá no Nordeste, em Sergipe, começar a comer carne igual um gaúcho come, ela morre 10 anos antes que o gaúcho. Porque não existe uma estrutura genética, psicogenética, que a pessoa assume isso. Então, um sinal, vocês têm que começar a observar como a pessoa reage na região que ela é. Um raio solar significa que eu posso ter recebido muitos nãos. No Brasil, a gente tem observado que as pessoas encaram como obstáculo, na Rússia, como frustração. Então, eu não posso tratar uma pessoa, olhar um sinal e falar, é assim, assado. Eu tenho que entender também aonde essa pessoa vive. Quais que são os costumes, quais que são os hábitos dela. Isso é muito importante, porque senão a gente vai se perder. Todos vocês já ouviram falar na UFSC, né? Vocês estão fazendo a FANAP é uma faculdade mais jovem. A UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, já é uma faculdade muito antiga. E quando teve o terremoto no Haiti, como tem no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Santa Catarina,
começaram a vir muitos haitianos para cá. E também vem muitas pessoas da África para cá. E começaram, essas pessoas que vieram, tanto do Haiti como da África, a ficarem muito doentes aqui na região. Tá? E a UFSC que começou a fazer um trabalho para entender o porquê que eles estavam adoecendo. E foi percebido duas situações. A alimentação que foi mudada radicalmente, eles não têm os alimentos que tinham lá. E o clima? Oi? E o clima? Mas a alimentação foi mais importante do que o clima. Isso é interessante. Os alimentos deixavam mais doente. Quando eles começaram a se alimentar de alimentos parecidos ou próximos que tinha lá, eles começaram a melhorar muita coisa física. E tem uma outra palavra que é interessante, estou até escrevendo ela aqui, saudade. Vocês sabiam que a palavra saudade é uma palavra só portuguesa, que tem esse significado de tristeza ou de reencontro, que é só da língua portuguesa? Pessoas como o inglês, tá? O francês, eles podem ter o que eles chamam, o italiano, o que eles chamam às vezes de melancolia. Mas o sentimento de saudade é só em países de língua portuguesa, e principalmente o Brasil? Interessante isso. Saudade pode gerar uma melancolia, pode gerar vários tipos de doença. Tá? Vamos dizer que quem tem raios solares. Tá? Por que você tem um raio solar? É que eu tenho uma saudade, a minha vida parou depois que eu mudei de cidade, fiquei longe do meu pai e da minha mãe. Um exemplo. Se esse mesmo sinal na França, a pessoa pode falar assim, eu tenho uma melancolia, mas quando começou? Começou quando eu mudei de casa. É a falta dos seus pais? Não, não, não. Normal, é só uma melancolia. Eu já estou adulto, eu sei que isso deve ser assim. Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção na região em que vocês atendem, como atendem e quais são os costumes daquela região. Aqui eu estou colocando algumas palavras que é para vocês, estão se transformando, já são pensadores. E como é que eu posso reinterpretar isso na minha região? Isso é importante. Não compliquem a vida dos seus pacientes. Esse é o primeiro fator. Comece, nós estamos falando de personalidade, comece a observar quais são os costumes da região de vocês. Vocês estão buscando o sucesso de vocês e vocês estão querendo ajudar pessoas. Comecem a observar aonde vocês vivem. Como são essas pessoas? O que elas precisam? Vocês podem ir no banco... Esses tempos atrás falei com a Fátima, né, Fátima? Colocar o N e a Fátima para ficar no banco da praça olhando as pessoas caminhar. Ela me falou, vou me chamar de louco, né? Me chama. Me chama. Me chama. O que estão fazendo aí? O que estão fazendo aí? Mas assim a gente começa a conhecer melhor as pessoas da onde a gente vive. Sai da teoria. Às vezes eu observo muitos falar assim o seguinte, olha, planta tal, remédio tal, faz isso, faz aquilo e vai resolver. Por que o gaúcho, Elza, não morre comendo carne, nem o uruguaio? Porque ele toma o chimarrão. E a estrutura dele já vem dessa parte. Mesmo fator, né? Lá em Sergipe, lá deve ter outros alimentos, outras formas da pessoa. Por exemplo, no Nordeste, como é que fala, né? Ô painho, ô maninha, né? Nós já não temos esse costume aqui. Então, é como eu trato. De repente, a Elza vai falar com o paciente dela assim, na íris direita, com raio solar, aos 4 anos. Como é que seu pai tratou você, te proibiu quando você era criança? Você sabe, lembra de alguma coisa?
Esse é o trabalho de vocês, não é enfiar a goela abaixo as coisas para a pessoa. Aqui no Sul, né, o David, a Sandra, a Fátima, a gente fala assim, como é que era seu pai? Né? É diferente as coisas. Tá ok? Vamos voltar lá? Raios solares. Então, eu parei para falar que a escola russa tem um outro sistema, o povo deles. Tá ok? Professor, Oi, professora. tem duas colegas que mandaram duas íris que gostariam que o senhor olhasse. Eu mandei no WhatsApp. Não sei, quem sabe se o senhor quer que eu mostre aqui. Eu separei a íris de uma colega chamada Lidiane. Liliane. É Liliane? Liliane. Ah, tá. Depois eu já vou olhar, já em seguida, tá ok? Tá, mas não é essa, são dois casos diferentes. Um sinal bem estranho em uma delas. Não é daqueles do sorteio, é uma dúvida dos alunos. Tá, estou abrindo aqui o celular. Ele tem Ah, tá. Aham. E essas pessoas têm esse sinal na íris? não sei se é, a Íris dela? Diose mandou uma e a Cleusa outra, né? Mas não é a de vocês, meninas? Hein, meninas, é a íris de vocês? Oi, boa noite. Boa noite. Não, não é minha, é de uma paciente. Uhum. A minha é minha. Essa íris aqui, certo? Essa é a Diose que mandou, que tem aquele risco no meio, isso. Certo. E aquela azul é da Cleusa. Azul de baixo aqui, certo, Cleusa? Não estou ouvindo. Tá sem Casa com o áudio, amor. microfone. Da minha íris, eu tenho dúvida qual que é a OPI dela ainda. Eu não consegui me achar. Então vamos fazer assim. Eu só vou terminar aqui essa parte e quando eu chegar na outra íris eu volto para responder essas aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Essa íris aqui é uma íris muito interessante, ó. Nós temos raios solares em grande quantidade na parte superior e anéis tetânicos que fazem um fechamento. O anel tetânico a gente precisa sempre observar a coloração, porque quando ela está escura, a pessoa está esgotada, está exaurida, e quando a cor é branca ou mais clara, a pessoa está em excitação. Acompanhe o meu mouse aqui, ó. Aqui eu tenho a banda de sistema nervoso autônomo, que é uma pessoa com banda de sistema nervoso autônomo contraída. Quando um raio solar ele corta a banda do sistema nervoso autônomo, não quer dizer que ele tenha que chegar aqui na parte da pupila. Ele pode só cortar. É chamado raio solar maior. Quando ele só faz uma introflexão, ele me diz que é um raio solar menor. Tá? Marquem bem essa parte. Raio solar maior, raio solar menor. É comum nós encontrarmos o maior número de raios solares na parte superior. Aqui, nesse caso, temos a quantidade enorme de raios solares e o maior número de sinais na área mediastínica, na área do ego. A parte superior do raio solar, quando eu coloco o octógono, na parte externa eu tenho energia da família, parte nasal eu tenho a energia religiosa e no centro eu tenho conceitos e preceitos morais que são ligados à justiça. Ok? E se eu tenho um maior número de sinais na área mediastínica como essa? Isso quer dizer que está na parte do ego. E aqui eu tive muitas proibições na puberdade, tá? E eu mesmo me proibia de fazer as coisas e me fechava dentro de mim. Essa senhora me contou, é viúva, tá? Me contou uma história muito interessante. Meu pai era um homem muito bom, adorável dentro de casa. De vez em quando proibia algumas coisas, mas quando eu virei mocinha,
ele praticamente me trancava, que tinha muito medo que eu me perdesse. Aí eu casei com 17 anos e o meu marido me cuidava, me controlava ainda mais. Eu fiquei viúva com 23 anos. Ela casou com 17, com 23 ficou viúva, teve que resolver uma série de situações, e quando ela pensou que ia começar a viver, ela começou a se fechar novamente. David, tudo bom? Olha só aquela pergunta que você tinha me feito, ó. Lado oposto, ó. Repetindo padrões da primeira infância, da puberdade. É óbvio que esse aqui é um caso até muito fácil de ser observado, mas observa assim o seguinte: resolveu alguma coisa, conseguiu a liberdade e começou a repetir padrões, aonde ela veio consultar porque estava com depressão. Pessoas que têm um maior número de sinais na área mediastínica, elas começam a sofrer falta de noradrenalina. E essa carência de noradrenalina diminui a nossa percepção, ok? Ó, raios solares na parte superior, banda de sistema nervoso autônomo contraída, é provável que essa pessoa sinta problemas de intestino, porque contrai toda a parte da musculatura. Esses sinais genéticos extremamente perfeccionista e raios solares na parte superior, e observa que aqui tem um colapso da banda do sistema nervoso autônomo. Então, teve um... Professor, Oi? oi, eu tenho uma dúvida. Que bom! Maravilha! Viu? Deixa eu baixar o slide para ver vocês. Aonde é que está? Quem está falando? Tá, eu vou ligar minha A câmera aqui. Josi. Ô, Josi, foi Oi, você que ganhou o prêmio ontem, é? eu tava Uou, ligadinho lá. você ligou já para os meninos aqui para eles mandar para você? Não, ainda não. Ah, então tá. Então liga lá para Tá? eles lá, tá? Amanhã, pode deixar. Professor, nesse sinal dessa íris ali, a gente considera uma lacuna aspargo ou a gente considera uma estroflexão naquela região mais na parte de baixo, ali, inferior? Aham. Aqui é considerado Isso, uma estroflexão, tá? tá, Somado a uma lacuna aspargo, tá certo? E a lacuna aspargo, ela vai atuar muito na área da bexiga também e formação de pequenos nódulos. tá. Normalmente na parte genital. Então, tenho uma estroflexão, foi um trauma de gestação, 4º mês de gestação, mais a lacuna aspargo. Muitas vezes a paciente vem consultar por causa de um problema urinário, a gente trata, passa medicação, mexe tudo e a pessoa não melhora. Não melhora porque foi um trauma na gestação. Tá ok? Ok, obrigada. Essa aqui também é uma íris, Josi, que ela é de uma pessoa depressiva. Como é que pode se somar a depressão? Os raios solares são as proibições. Aqui faz esse colapso, pode observar que a banda do sistema nervoso autônomo, essa aqui é o extremo, tá? Cai aqui, foi um parto difícil, isso me leva muito à depressão. A coloração amarelada de uma íris me leva ao sentimento de mágoas, compromete normalmente o pâncreas. Mas a soma de mais um sinal, essa coloração cinza, cinza esverdeada na orla irídea externa, que pode comprometer até a linfa, essa coloração me confirma depressão. Então, aqui eu tenho uma pessoa com vários sinais que levam à depressão, ok? E como a colega Josie colocou ali, ó, uma estroflexão acompanhada de uma lacuna aspargo, ok? Cinza, cinza esverdeada, que é a colocação dos sinais. E os raios solares. Existe o raio solar maior e o raio solar menor. Fisicamente, espasmos, dores musculares em um órgão específico, exemplo, vesícula. O raio solar maior provoca espasmo e dor em todo o corpo. Eu já vou explicar isso melhor aqui para vocês. Aprender a perceber a importância dos pequenos detalhes. É um sinal de proibição, mas é uma pessoa que se perde muito fácil nos detalhes. É uma pessoa que
não observa tanto, e se, vamos dizer assim, ó, talvez todos vocês já tenham feito um contrato onde foram enganados porque não leram as pequenas letras. Não sei se já aconteceu com vocês. As pessoas que têm raios solares, normalmente, como elas têm esse sentimento de proibição, elas têm uma, tipo, vergonha de parar assim e falar assim, eu vou ler aqui o que realmente eu preciso ler. Tá? Então, elas não prestam atenção em detalhes. Eu já vi casais quase se separando aqui no consultório, porque, de repente, quer ver, as mulheres estão em maior número. O que mais irrita as mulheres, David? Nós fazer pipi em cima da tampa, é o normal. A toalha em cima da cama, tá? E entrar com os pés sujos dentro de casa. As mulheres detestam isso, né? E nós fazemos isso. Uns mais, outros menos. Mas se você tiver um marido com raios solares, ele vai fazer isso e não adianta brigar. Está lá dentro de uma parte do cérebro dele que vai ser preciso trabalhar com muita atenção, porque senão ele não vai melhorar. E vai chegar a ponto até das pessoas quererem se separar. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam bem assim, ó. O raio solar menor, ele não rompe a banda do sistema nervoso autônomo, tá? Mas ele leva a nível físico a pessoa a sentir dores, espasmos, contrações musculares, só naquela área que ele está localizado. Esse é o raio solar menor. O raio solar maior, aquele que corta a banda do sistema nervoso autônomo, ele leva a pessoa a sentir dores, espasmos, contrações musculares em todo o corpo. Muitas pessoas que têm raios solares maior, esse que corta, costumam ter tique nervoso, puxar, eles andam mais tensos. E aí a gente precisa observar se a íris é mais horizontalizada ou mais verticalizada. Tá certo? Agora, dentro do que nós estamos estudando, o raio solar menor tem uma dificuldade de compreender o que está acontecendo fora. Além dele não perceber os pequenos detalhes, assim, você fala uma coisa para ele ou para ela, dali a pouquinho a pessoa fala assim, eu não entendi. Antigamente, graças a Deus, hoje em dia a educação está bem melhor, né, Fátima? Eu e a Fátima, provavelmente, a Fátima tem 27 anos, eu tenho 28. Antigamente, provavelmente, eu e a Fátima levamos palmada na mão dos professores, chamavam talvez nós de... Se eu não soubesse as primeiras noções, os verbos, as tabuadas, apanhava. O raio solar era o que mais apanhava na escola. Apanhava. O raio solar ele não entendia, aí ele ficava meio trêmulo, ficava meio brabo, a professora vinha lá e queria dar educação para ele. Isso há 60, 100 anos atrás. Vocês não sabem nada disso, é só eu e a Fátima que sabemos disso. Estamos com 26 e 28 anos. Tá? Então, o raio solar menor tem uma dificuldade de compreender o que está ocorrendo de fora para dentro. Então, quando eu tenho um paciente meu com raio solar, independente do problema de saúde que essa pessoa tem, você dá aquela parada, né? Seu João, eu quero que o senhor agora preste atenção no que eu vou lhe falar, e além de eu falar para o senhor o que está acontecendo com o senhor e o que o senhor precisa fazer, eu também vou escrever para que o senhor leve para casa e leia o que eu estou explicando para o senhor e o que o senhor precisa fazer para melhorar. Com muita calma, nunca, pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo é inteligente, não vai se utilizar de ironia uma pessoa, é outra coisa. Mas isso faz a necessidade da pessoa. Porque se ela vai esquecer de tomar o remédio, ela vai esquecer quais são os melhores alimentos, ela não vai compreender. Daí começa uma briga dentro de casa, assim, mas tu não fez o que a doutora falou? Ih, me esqueci. Mas tu esquece tudo, tu é um besta, tu é isso, tu é aquilo. Isso acontece na vida real. Então, o raio solar tem dificuldade menor, raio solar menor, de compreender. E eu preciso ter essa paciência.
Afinal de contas, eu escolhi ser terapeuta. O raio solar maior, tá? Além do que eu já falei da parte física, ele tem uma grande dificuldade também de entender, de compreender o que está acontecendo, porém, mais grave ainda, não consegue se explicar. Imagina, eu não compreendi direito algo, o raio solar menor ainda ele consegue perguntar mais, mas o raio solar maior ele tem dificuldade de compreensão e de expressão. Então, você pega uma pessoa com raios solares maiores, banda de sistema nervoso autônomo contraída, que é uma pessoa que quer ser compreendida, ele nem compreende e nem se expressa com qualidade. Tá? Então, isso nós precisamos, independente do que a pessoa veio consultar, se eu encontro uma pessoa com raios solares, eu tenho que dar essa paradinha e falar assim, peraí, eu preciso me dedicar para a pessoa. Não, o problema não está mais na pessoa. Se eu tenho esse conhecimento, então eu preciso agora ter a calma e a paciência para fazer essa parte. Ok? Só mais uma coisinha aqui para vocês, antes de nós voltar para os slides. Quem de vocês já assistiu aquele filme Samurai com Tom Cruise? Acho que é com Tom Cruise, né? Já assistiram? As mulheres já assistiram aquele filme Samurai? O Último Samurai? É o Último Samurai, né? o Último Samurai, esse mesmo. Já assistiu, então, né, David? Já. É. Já. As meninas já assistiram? Não, eu não assisti. Se vocês não assistiram, vocês assistam. Tem uma cena naquele filme, ó, eu vou dizer uma coisa só para as mulheres, não estou vendo o Sandro, não estou vendo nenhum menino na sala, nem David, só para vocês, mulheres, botar os homens nos eixos, tá? Eu sei que às vezes vocês podem até não concordar. Naquele filme, então, O Último Samurai, né? Vocês vão assistir, tem uma cena, tá? Porque o homem é bicho teimoso. Deus o livre você falar para ele que entrou com os pés sujos dentro de casa, no outro dia ele entra mais sujo. E não é por maldade dele, não. É que a cabeça de homem funciona diferente. Mulheres, entendam o seguinte, nós estamos estudando psicologia, psiquiatria, falando muitas coisas. A cabeça de vocês, meninas, ela é aberta. A visão de vocês é lateral. A visão do masculino é tubular. Não é maldade nossa, não, sabe? A visão masculina do homem, ela é tubular. O homem olha para frente. Quer brigar com o teu marido? Manda ele fazer compra no supermercado, escolhe as compras, que ele tem que olhar para baixo, na prateleira, na gôndola. Vocês vão brigar. Então, assim, a vocês, as mulheres, têm uma visão, por causa da intuição, melhor do que os homens. Porque vocês, mulheres que têm filhos, vocês têm que saber se o filhinho está chorando porque fez cocô, porque está com fome, porque está com dor na barriga, e vocês estão com ele aqui no colo, fazendo almoço, mexendo as coisas. Observa vocês, mulheres. Estão assistindo televisão, fazendo crochê, tricô, isso, aquilo, fala com um, fala com o outro, abre o celular, vai dizer, homem, nós homens, vamos assistir futebol, vamos. Oi, Enio, tudo bom? Isso não é errado, não tem nada Boa noite para ele. É a forma do cérebro. Boa noite para ele. Agora, qual que é a boa vantagem? Oi, boa noite. Boa noite. Beleza? Agora, vocês mulheres que têm os homens verdadeiros, sabe qual que é a obrigação do homem? Não é nem obrigação, é a defesa. O homem está ali para defender a mulher dele. Então, vocês têm, de repente, uma carga maior, mas na cabeça do masculino ele faz isso. Quem cuida do feminino sou eu. Já tem uns homens meio frouxos por aí, algumas outras coisas, mas não vamos levar em consideração. Eu nem falei ainda da cena do samurai, né? Mas outra coisa que eu vou pedir para vocês, as meninas, não brigarem. Tá certo? Talvez todas já saibam, mas as pacientes de vocês não sabem. O homem de verdade que ama a menina dele, se está caminhando na calçada, a tendência dele é botar você para dentro da calçada, como se ele estivesse comandando. E uma boa parte das meninas briga, me tirando aqui da rua, não sei o quê, quer botar para dentro da calçada, não quer que ninguém me veja, não sei o quê. Não. Ele te ama tanto
que, em forma de proteção, ele te tira, segurando pela mão, normalmente, tá? E te bota para o lado de dentro da calçada. Porque pode vir um carro e atropelar você, ele prefere morrer por você. Ganhei a noite. Hoje eu agarro a dona Neuza. Tá vendo como é que a gente começa a perceber que não é maldade para ter conflito? Isso a Iris ensina, a psicologia ensina. Não é porque, ele está fazendo isso. Pode ter caso de ciúme, é outra coisa, mas comece a observar com atenção. Aí vamos lá na cena do samurai. Tem uma cena, e vocês vão assistir, que ele entra com as botas tudo suja dentro de casa. E quando ele volta para trás, é o Tom Cruise mesmo, né, o David? Você que já assistiu, né? Eu acho que é ele sim. É o Tom Cruise. Faz tempo que eu olhei esse filme, mas eu me lembro vagamente dessa cena aí. E quando ele entra dentro de casa com as botas sujas, e de repente ele olha para trás, tá a mulher limpando aquele chão que é bem encerado e não fala uma palavra. Nunca mais ele sujou a casa. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu estou falando para, no masculino, porque brigas de casais é o que mais gera doença. A maior desgraça para qualquer um profissional da área da saúde é casal que se dá bem. Casal que faz planos juntos, casais que se amam. Essas desgraças não precisam de médico. A gente tem que fazer os casais brigar. Daí eles vão procurar nós. Brincadeira, Deus o livre isso, né? Mas vocês têm que entender essa diferença. Cabeça, cérebro de homem é mais tubular, mas mulher é mais expansivo. O mesmo significado no sinal como o raio solar que nós estamos falando. Na íris masculina tem um significado, o homem se fecha e não acha mais o problema, a mulher tenta achar a solução e se esgota, tá? Mas mulheres, trate os seus maridos, seus homens como homens, eles têm um defeito deles. Como vocês também têm um de vocês. E a gente está unido para somar forças. Quando dois se encaixam aqui, ó, nenhum dos dois cai. Então, começa a perceber, tá, esse masculino, a forma dele ser. Tá ok? Então, quando o namorado de vocês colocar vocês para dentro da calçada, é porque ele ama vocês. Tá ok? Vamos lá. Vou voltar de novo. Eu estou passando aqui para dar esse exemplo, só para vocês entenderem a parte da íris, porque depois de toda essa matéria, apostila, vocês podem lerem com atenção, tá ok? Ó, os anéis de tensão também podem gerar espasmos, tá ok? Mas como o rosário linfático, que nós já falamos anteriormente, faz essa parte aqui, que é uma proteção, uma defesa interna, tá certo? Os raios solares, os anéis tetânicos, nós temos observado nos últimos 20 anos que eles não desaparecem por completo. Mas depois que a gente começou a fazer a terapia da íris e relaxar a pessoa, porque tem casos que os raios solares são em grandes números e eles vêm até o centro. E depois de um tratamento, eles começam a se afastar, indo mais em direção à orla irídea externa. Isso é bom, isso é um sinal de melhora, ok? Por exemplo, esse aqui tem anéis tetânicos de coloração branca. E o anel tetânico é muito importante nós observarmos. Eu mesmo procurando aqui, porque tem um sinalzinho aqui embaixo que eu não consigo ver toda a íris. É aonde ele se rompe. Ó, eu tenho um anel tetânico aqui, ó, vem bem fechado. Aqui tem um leve rompimento, aqui ele se rompe mais. É quase como se fosse um labirinto. Toda vez que eu me lembro de labirinto, eu vou ali para baixo de Gramado. Não é Três Coroas. É uma cidadezinha que tem um labirinto lindo ali. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, perfeito. Quem for passear em Nova Petrópolis tem que andar dentro do labirinto. Tá? Que o anel tetânico ele é parecido com um labirinto. Você tem que chegar e procurar aonde ele se rompe. Aqui se rompe um pouco, aqui se rompeu mais, mas eu tenho outro. Onde é que eu vou para encontrar a saída da minha vida? Isso é importante, porque independente da doença, aonde o anel tetânico se rompe, é ali que eu estou perdendo energia. Bem?
sempre vão indicar níveis de estresse elevado, contração muscular, como raio solar, e com diminuição do sistema circulatório. São pacientes que criam um muro de defesa, ok? São 8 horas e 24 minutos, já faz 54 minutos que nós estamos conversando, 5 minutos de intervalo e retornamos. Então, você trabalha onde? Mora onde? Que eu não sei, que eu me esqueci. Eu aqui em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Isso. Em Porto Alegre. Tá gelado aqui também. Também tá, que aqui, olha, eu estava em Balneário, lá tá mais quentinho que aqui. Cheguei hoje de tarde, não dá certo. Eu vou ver se tem um voo dia 16 de setembro, eu estou indo para a Europa. Eu pego um voo que tem em Porto Alegre, da TAP, e faz diretão. Ah, beleza. Esse da TAP é muito bom, né? Direitinho. Vai direitinho já. Eu só torço para os caras botar bastante gasolina, senão não dá certo. Mas faz tempo que eu não vou a Porto Alegre. Qualquer dia desse aí, estou descendo para ir para fazer um passeio. Coisa boa. Será muito bem-vindo. Já tomaram água todo mundo, pessoal? Já. Você mudou para Camboriú, professor? Olha, recebi o apartamento no sábado à tarde. Tá tudo certo, mas não mudamos ainda definitivo. E o que tu fez com aquela beleza lá de Itapema, meia praia? Aluguei, está alugado. Eu vou ver se o ano que vem eu vendo, faço ou mantenho lá, mas um bom aluguel para um empresário, um administrador de importação e exportação de Itajaí. E daí a gente falou assim, vamos deixar alugado para decidir se a gente vai ficar mesmo em Balneário ou se vai voltar para Itapema. Tá certo. Mas já fizemos. Esse final de semana o pessoal do Mato Grosso veio para cá também, a minha mãe veio para conhecer o bisneto dela mais novo, né? E veio meu irmão também, passaram todo mundo junto lá. Mas foi bom. Eu sei que final do ano você vem para cá e você vai lá em casa também, você e o Enio, teu netinho, teu filho, tua nora. Tá? Pois é. Estou bem. Eu estou esperando vocês, tá certo? Barra Norte, Barra Sul? Barra Norte, bem do lado da roda gigante. Tá Tá? certo. É aquele que é todo de vidro. Sei. Aí, Sei mais ou menos, a gente sempre fica no norte lá. Lá embaixo. Beleza, professor. Fica mais alto, estamos no andar 25. Bem ali na E beirinha. o Arthur, como é que está? Não entendi? E o Arthur? Olha, eu quero ver se até amanhã eu vou lá visitar ele. Pelas fotografias e pelo que o filho fala, tá tudo bem. Quero ver. O Renato está com olheira já, porque diz que o menino acorda bastante à noite. Eu falei, agora vai aprender o que é ser pai. Né? E hoje de noite eles iam fazer o curso, 7 horas da noite, a primeira parte, para o batizado. Né? Estão fazendo o curso. Mas tá lá. Você sabe, Fátima, que eu descobri que eu sou bonito? O neném é bonito? Não, eles falam que é parecido com o vô, então. Coitada da criança, ainda bem que nasceu com saúde. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas ele não dorme direito? Não, é que ele mama de 2h30 e 2h30. É um bezerrinho. Acorda com uma É assim mesmo. Que nada. Eu observei que nos domingos o Renato sempre tinha os artigos grandes, agora ele já tem um artigo que tem que cuidar mais. Né? Mas a vantagem do menino, então, é que ele tem uma lapa de nariz parecido com o vô. E se eles acham o menino bonito, então o vô é bonito. Ai, Júlio. Vamos lá, então, pessoal. Cleusa, estou com a tua íris aqui na mão. Opa. Se não for sombra, é uma OPI 3. Tá? Pode observar que na parte superior tem bastante composição de melanina, tá? E na parte inferior tem bem menos. Então, eu sou uma pessoa muito ativa mentalmente, tá? E canso fácil quando tem que fazer, provavelmente, coisas que sejam só física. Deixa eu abrir aqui de novo.
Às vezes eu posso ficar em dúvida se a pessoa tirou a foto bem horizontal, mas aqui como está é 3. Tá bom. Uns sinaizinhos interessantes, tá? Uma pessoa bastante perfeccionista, exigente demais consigo mesmo, tá? E na tua pupila, agora que eu estava olhando aqui melhor, que é algo que precisa cuidar, tá? Bem no meio dela aqui, ó, eu tenho uma introflexão. Observa ali assim, ó. Logo acima do sinalzinho amarelinho, tem um sinalzinho levemente amarelo na tua pupila. Se você vai subindo, ela tem uma leve introflexão. E ali naquela posição eu tenho uma parte da tireoide genética. Não sei se alguém na tua família tinha parte de problema de tireoide ou não. Tá? Então é algo que precisa ser cuidado, que a nossa própria colega Fátima pode falar que melhorar de tireoide não é fácil, né, Fátima? Por mais que a gente... Olha, já fiz bastante coisa, mas é emocional. Mas tenho certeza que é emocional. São situações... Alguns eventos que eu ainda preciso trabalhar. E a gente trabalha bastante os eventos e ainda fica ali engasgado as coisas ainda, tá? Então, professor, ali, mais ou menos na direção ali das 6 horas, tá? Certo. Ali tem uma introflexão ou tem um rompimento da banda? O senhor interpreta como ali? Eu estou aumentando aqui junto até para mim ver. Tem uma lacuna, uma extroflexão. A lacuna aqui embaixo, na direção das 6 horas, ela provoca uma extroflexão. Tá, uma extroflexão. Tá. Mas não tem o rompimento da banda, não. Tá. Ela tem uma diminuída, mas não chega a romper. Tá. Uhum. E a outra íris que me perguntaram sobre essa linha tuberculina, antes aqui, que fica no meio da pupila, agora eu não me lembro. Uma aluna pediu se possível falar sobre esse sinal. Esse é um sinal que ele vem da parte na formação... Fui eu. Foi tu, Josi? Tá aqui. Trentini. No período de gestação, tá? Ele se forma aqui essa linha. Pode, com o passar dos anos, é possível mexer um pouco mais na área pulmonar, mas não tem um significado específico. É um sinal que é comentado em várias escolas, mas ele ocorre na formação do feto na gestação e fica como um sinal solto, que pode não levar a nada, tá certo? Já até ouvi falar pessoas querendo falar que apareceu isso, aquilo, faz um carnaval em cima. É um sinal que não me dá preocupação, tá certo? Na minha opinião. Ok, obrigada. Tá bom? Tá ok. Cleusa, relaxa mais. Sabe? Eu tenho que fazer uma consulta com o senhor, professor. Eu preciso. Me dá o seu telefone que eu preciso falar com o senhor. Nós vamos olhar junto essa íris aí para mim. Eu me achar melhor. Pergunta para a Dirce qual que é o meu telefone ou para a Neuza. Eu tenho o celular, eu não sei o número. E não é brincadeira que eu não queira dar. Eu não tenho. Pode passar para o meu... Eu passo depois. Pode passar, Ou quiser o meu e-mail, todos vocês, clodoaldo@ravit.com.br, mas eu não sei o número do meu telefone. Isso tá, eu pego com a Joyce, então. A Neuza me deu o telefone e falou, esse telefone é teu. Quando quiser ligar para mim, para ligar para ela, só aperta aqui. Eu não gosto muito de telefone. Ultimamente que eu tenho olhado umas coisinhas aí que estão me ensinando, mas não sou muito fã dessa parte, não. Tá ok? Então, vamos voltar lá. Vamos começar aqui. Hoje é 8h36. O primeiro impacto que a gente tem é a face de uma pessoa. Esses aqui são as 6 faces básicas, que antes de eu olhar no olho, normalmente nós temos, de forma nu, né, a face e as mãos. Esse é o principal. Por que as pessoas, às vezes, não abrem bem o olho ou, principalmente, cria tipo uma cascata que fica difícil de fotografar e de filmar? É porque as pessoas têm medo de nós, porque a fama que tem é que você olha nos olhos e adivinha. Não tem nada disso.
Mas cada pessoa é única. Essas são as 6 faces básicas, né? Retângulo, quadrada, do Rubinho Barrichello, base inferior, triângulo invertido. Aqui o Caetano Veloso, triângulo superior. Vocês observam que se abre bem mais aqui, se fecha embaixo. Aqui abre a mandíbula e se fecha em cima. Aqui eu tenho uma harmonia maior, retangular. Aqui quadrado. Essa daqui é redondinha, Preta Gil. O nome dessa artista agora eu me esqueci. É mais ovalada. Eu posso ser bem delineado ou mal delineado. Depende das entradas e saídas que a minha face tem. Pessoas com uma face retangular a nível consciente, elas buscam mais a intelectualidade e a espiritualidade. Pessoas com a face quadrada são mais conservadoras, são mais metódicas naquilo que elas fazem. Pessoas com a face redonda são mais amorosas, mas poderia até mesmo, depende da circularidade, até mesmo mais pegajosas, e são mais dependentes. Pessoas com triângulo base inferior são mais materialistas. Pessoas com triângulo base superior são mais pensadoras. Pessoas com uma face ovalada, como retangular, elas vão somar essa parte de serem mais amorosas, porém, de uma forma mais prática. Isso é o simples do simples que eu estou falando. Tá? Não vão levar tudo isso ao pé da letra, porque a gente precisa observar as partes. Professor, repete que estou anotando. Ó, Retângulo. o retângulo são pessoas voltadas mais à intelectualidade e à espiritualidade, a nível consciente, tá ok? Pessoas com a face... Triângulo inferior. Triângulo inferior são pessoas mais materialistas, mais terra, mais instintivas, querem as coisas mais materiais. Oi? O triângulo superior? São pessoas mais intelectuais e mais criativas, sempre a nível mental. E a última? A última aqui é ovalada, que são pessoas mais amorosas, e só que o amoroso deles é voltado mais à praticidade. É que agora eu comecei a fazer essa observação de rosto e eu tenho que gravar assim, Sim. Como é que dizer, sucintamente. Olhei o que tem a pessoa, né? Porque se começar a decorar, não lembra. E o redondo, ele é muito amoroso e pode ser até mesmo pegajoso. E o quadrado, que eu coloquei o exemplo do Rubinho Barrichello, eles são pessoas mais conservadoras, eles têm dificuldade de mudança. Eles traçam um caminho e dificilmente mudam. Essa é uma parte que eu estou falando genericamente. É preciso, por exemplo, nós observarmos qual a área de uma pessoa que chama mais atenção, nas divisões se é superior, mediana ou inferior. Não é? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, antes de nós colocarmos uma íris de um colega aqui? De acordo com cada paciente que entra na minha sala, 2 pontos principais eu vou baixar aqui para a gente colocar aqui de novo, que eu observo muito. A face dessa pessoa, já conversamos com o David anteriormente, né? E a respiração da pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa com uma face retangular, ela é mais voltada para a intelectualidade e espiritualidade. Quer dizer, eu não vou puxar uma conversa com o meu paciente sobre coisas banais. Falar de futebol, uma coisa... tudo bom, entra aí, o Flamengo jogou ontem, aí. Isso não é assunto de consultório. Né? Mas quando eu puxo o diálogo, eu já sei que eu vou mais para uma parte da intelectualidade. Aqui, observando
né? Pessoas que eu conheço há pouco tempo, né? Se eu observo para o Sandro, ele tem uma parte de uma face aqui na imagem mais retangular, tá? E a Cleusa mais ovalada. Então, eu estou diante de uma pessoa amorosa com uma praticidade na Cleusa. E no Sandro, eu estou uma pessoa que foca mais na parte da espiritualidade e de intelectualidade, que compreender e quer colocar em prática que as pessoas, no caso o Sandro, um nível de vida melhor. Mas não existe nada disso de errado, porque a soma de todos nós é que vai fazer o mundo se mover. Por exemplo, o Sandro planeja, a Cleusa começa a colocar na praticidade e o David começa a construir. Olha como é interessante. Tá? Então, assim, dando esse exemplo. O problema é que se eu quiser que o David seja igual ao Sandro e que a Cleusa seja no mesmo pensamento do Sandro, ou vice-versa. Então, cada paciente é único. Quando o paciente entra na sala do consultório, hoje eu estou bom para me lembrar de filmes. O Último Samurai, né? E nós temos Karate Kid Seo Miyagi 1. Ainda não inventaram filme melhor do que esse. E o terceiro filme é Coach Carter. Não sei se vocês já assistiram, que é de um professor que dá aula de basquete. Certo? Se vocês assistirem esses 3 filmes, umas 4, 5 vezes cada um, vocês vão entender muita coisa. Então, o que o mestre Miyagi lá me ensina lá no Karate Kid lá? A perceber detalhes. Você não vai para a luta já dando soco. Primeiro você treina, né? Uma mão para um lado, para o outro, e pinta, e faz isso. Pá. É difícil a gente observar a respiração de um paciente quando ele entra. Mas do que ele entra na sala, cuida da respiração, se é mais torácica, se é mais na região do peito, mais aqui embaixo, ou se ele puxa o ar mais para o abdômen. Quando normalmente eu faço isso com a cabeça, e a minha respiração está mais torácica, aqui em cima, na garganta, a minha tendência é de ser mais visual. Quando a minha cabeça está reta para frente e a minha respiração vem aqui no externo, mais embaixo, a minha tendência é ser auditivo. E quando a minha cabeça está mais para baixo e a minha respiração está mais profunda, a minha tendência é ser mais sinestésico. Devemos também, isso não é só isso que leva em conta. Vai que a pessoa morreu, alguém da família dela ontem, ela chega hoje no consultório encolhida, muitas vezes de cabeça para baixo, com um sentimento triste. Mas isso já é um primeiro ponto. Quando o paciente passou da porta da sala, olha, seu Sandro, sente-se, por favor, vamos conversar. A princípio, observando pela tela, o Sandro é mais auditivo sinestésico. A Roseli, ela tem uma tendência de ir mais para o visual auditivo. Então, posso falar com a Roseli, vamos ver o que você está tendo, o que está ocorrendo. Pode parecer que a palavra, na língua nossa, e quem é professora de português sofre muitas vezes com as minhas palavras, que parece que não combina, mas o cérebro lá dentro do paciente entende. Quando eu falo a linguagem do paciente, mais visual, auditivo ou sinestésico, dentro dele, lá no inconsciente, faz assim, encontrei alguém que pode me compreender. Encontrei alguém que pode ser correto, que pode ser honesto. Aí, à medida que ele fala, eu vou seguindo o gancho dele. Eu vim aqui para ver o senhor. Que bom, então sente-se e vamos ver o que você tem. Eu vim aqui para falar para o senhor porque eu estou com um problema X. Ok, sente-se, fala o que está ocorrendo. Eu vim aqui me consultar porque eu não me sinto bem. Então, o que você está sentindo? Então, vamos chegar lá no Sandro. Oi, seu Sandro, boa noite, tudo bom com o senhor? Pode ligar teu microfone.
Boa noite. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Sandro, você dá mais importância para a palavra, para a imagem ou para o sentimento? Palavra e Palavra e sentimento. sentimento. Você tem estudado alguma coisa de espiritualidade? Tem lido muito? Como é que é essa parte? Sim, sim, eu gosto muito. Eu gosto muito. Então, você observa assim, né? Então, posso ir aqui para Cleusa, né? Oi, Cleusa. Cleusa, você é casada, solteira, Separada. separada? Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Qual que é a idade dos filhos, teu? Tenho uma menina com 28 anos, a Marina, e o Maurício com 26 anos. Eles moram com você ainda ou não? A minha filha mora em Portugal, em Lisboa, Oh, legal. e o meu filho já está morando com a namorada também. Estou sozinha, estou morando sozinha atualmente. Sozinha. E como é que você sente, assim, a falta deles, assim? O que que você fala, como é que isso mexe com você? A minha filha faz 2 anos e meio que eu não vejo pessoalmente, Uhum. e me emociono até quando falo. Sim. É muita saudade, assim, vontade de sentir o calor, o cheiro, de abraçar. E o meu filho está mais perto, então mais fácil, né? Mas eu, assim, por estar sozinha, eles me fazem falta, eles estarem mais perto de mim, sabe? Vocês observam o movimento que ela faz na cabeça, para um lado. Quando fala dos filhos, vai para o sentimento, depois a outra parte, ela vai para a parte auditiva. Ela é amorosa. Observa a forma da face dela, que é ovalada, mas ela é prática, ela não se entrega. É capaz de ser, na hora que chegar perto dela, ela fala assim, não, tem que ser certo, assim, não vou nem demonstrar aquilo que eu estou... ela não é babona, né? Se ela fosse um rosto redondo, ela ficaria mais nessa parte. Ó, se der tudo certo, antes eu estava falando ali, você prepara um pacotinho, bota arroz, feijão, goiabada, que eu entrego para tua filha no dia 29 de setembro lá em Lisboa. Eu vou ficar no Parque das Nações, lá em Lisboa, tá? Graças a Deus, se a pandemia já tiver permitido, que eu já estou com as 2 vacinas, eu embarco dia 16 para a Itália, depois eu vou para França e Portugal. Eu chego no dia 29 de setembro. Ai, que delícia. E eu estou te falando para você dar esse presente para ela, porque o que mais eles sentem falta lá fora, porque sabe, sua filha sinta falta de outra coisa, mas é o arroz, o feijão e a goiabada. E a erva mate. E a erva mate, a gaúcha. Pode fazer um pacotinho que eu levo. Tá, ok? Então vamos lá. Eu sei que nós não aprendemos tudo sobre essa parte ali, mas o que eu quero, ó. Karate Kid 1, tá? O Último Samurai e Coach Carter. Aquele filme do Coach Carter eu já assisti umas 10 vezes e vou assistir mais umas 5. Cada vez eu descubro alguma coisa nova. Experimente, tá bom? Vamos lá, tudo bom, Liliane? Tudo bem, professor? Bom, você já fez 41 anos, né? Já. Então estamos vivendo 42 anos, uma menina magrinha. Nem tanto. O dia que eu encontrar uma mulher que fala que está magrinha. Ok, vamos observar aqui. A foto da Liliane, ela veio. Essa aqui é a tua foto mesmo, né, Liliane? É, sim. Tá um pouquinho ofuscada, né? Ó, Os meus filhos estouraram a minha câmera do celular. na minha câmera. Agora eu vou perguntar então para vocês, qual que é o formato da face da Liliane? Nós temos 6 tipos básicos. Vou tirar, vou até olhar para o rosto de vocês agora de novo. Tá fácil a face dela. Tá triangular? Triângulo superior, eu acredito. Não, ela abre quadrada. Ela tem bem aberto, ó, aqui em cima. O Sandro é retangular. É quadrado, professor? Não, é retangular, ó. Pode observar que aqui na linha, ó, é bem comprida, ó. Ah, é. Quadrada, ó, assim, ó. A gente pode confundir realmente com retângulo, base superior, só que teria que ser mais fino o queixo dela. Tá?
E pode observar que ela abre bem aqui o maxilar. Então, ela faz essa parte, ó. Para ser triângulo, teria que fechar um pouquinho mais aqui, ó. E cada pessoa, deixa eu voltar aqui para me olhar para o rosto do Sandro. Ó, a fronte do Sandro, estou passando o mouse na tua fronte, tá? Você não está vendo nada, tá? A fronte, a testa do Sandro, ó, também é retangular, é bem aberta, bem larga nas laterais, e aqui ela tem uma parte perfeita. A da Liliane, que é uma testa feminina, é mais ovalada, é típico de testa feminina, que são pessoas que desenvolvem intuição, maior facilidade. Mas vocês podem observar, não sei se vocês enxergam ela aí na tela, né? Ela faz isso, ó. Então, Fátima, precisaríamos diminuir aqui um pouco mais o maxilar na Liliane para ser triângulo base superior. Precisamos entender que não é uma definição geométrica como os achatamentos na pupila. Mas a gente vai observar aonde se mexe. Ó, o Felipe aqui. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, professor? Tudo bem, ó. Felipe, ele começa a dar uma retangular maior. Cada ser humano é único. Observa, o nariz do Felipe é bem fino aqui em cima, se abre um pouquinho mais. A da Liliane é um pouco mais largo aqui em cima. Mas, Liliane, por que esses olhões bem abertos? Não sei. Não sei o que eu quero ver na vida, né? Porque a boca fica bem fechada, comissuras para baixo, a vida é um pouco mais difícil, sou um pouco mais tímida, tá? Imagino as coisas até mesmo antes de realizar. Isso aqui, tudo que eu quero enxergar na vida, eu absorvo muito tudo que vem de fora, dentro dessa parte da alma, mas as comissuras aqui me diz que a vida tem que ser, não é uma batalha, tem que ser esforçada. Essa palavra esforço te faz sentido ou não? Muito. E quando eu divido a face dela só um lado direito e só um lado esquerdo, ó, a face direita, aqui, ó, é mais larga. Aqui sim, Fátima, observa que o lado direito dela, quando é sobreposto, ó, fica mais quadrado, ó. E o lado esquerdo dela é mais retangular. Porém, na soma total, vai ser mais retângulo. Como o lado direito nosso, ele tem a tendência a ser mais masculino, ao lado que tem que tomar conta, eu estou diante de uma mulher que é muito forte, que assume, além das suas responsabilidades, é ela que comanda. E se cansa muito, porque tem uma dificuldade de expressar as suas fragilidades. E a vida não é fácil. Eu não sei o que aconteceu. Vou te chamar de Liliane. Tá? Pode sim, claro que sim, professor. Você tenta racionalizar muito os seus sentimentos? Todos. Todos. Então tá bom. Já deu a consulta para nós, né? Um lado aqui direito, observa que se fecha. O lado esquerdo se impressiona fácil. Só que eu preciso suprimir sempre esse meu lado feminino. As íris da Liliane. Uma constituição linfática. A íris dominante dela é a direita. Tá? Hemisfério cerebral esquerdo. Agora, a minha pergunta para vocês. Aonde a Liliane tem o maior número de sinais? É na parte superior, na parte mediana ou na parte inferior? Eu diria que seria mediana. Parte mediana, eu acho. Mediana. Maravilha, né? É fácil, né? Eu falei, ela já deu a consulta para nós, né? Que ela já falou que tenta racionalizar os seus sentimentos. Na parte mediana, temos o maior número de sinais, o ego. Tá? Então, por que ela tenta racionalizar mais?
porque ela se cuida muito com o externo e com o interno. Eu não conheço a história da Liliane, nós não vamos falar aqui na sala de aula também, tá? Mas só uma coisa que eu quero perguntar. Família de quantos irmãos, irmãs, Liliane? Mais dois irmãos, eu sou a do meio, um mais velho e um mais novo. Eu sou a única menina. Única menina. Você é daí do Rio Grande mesmo? Sou de Estância Velha, cidade do Lang. Ah, legal. Já mais para o interior, né? Os pais trabalhavam com o quê? Meu pai sempre foi administrador e minha mãe, durante toda a minha infância, foi do lar. Do lar. Como é que eram as Hoje ela é massoterapeuta. Legal. Eles eram muito exigentes na infância? Sim, porque minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 15 anos e meu pai 17. Então, eles tinham uma responsabilidade enorme de fazer dar certo. Eles eram bem exigentes com a gente. Os dois se conflitavam muito? Muito. Então tá. Vamos voltar lá. Então, aqui, quando se fala da parte de conflitos, não é que papai e mamãe não se amassem, mas ela fica como filha do meio, ou fica no meio, também junto, e se magoou muito fácil e sentia carência, principalmente dos seus pais. E tinha um medo muito grande de perder eles. Se você não concorda, você pode falar não toda hora, tá ok? Tá bom, não concordo. Bom? Concordo. Sim, é isso mesmo. Banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de Fuchs baixo, é difícil de visualizar, certo? A maior introflexão dela está aqui nos 11 anos. Tem vários sinais, mas tem um sinal, uma lacuna, a lança, pode observar aqui, vem aos 11 anos. Tem alguma lembrança dos 11 anos? Eu estou tentando lembrar. Eu mudei para o Maranhão, uma época, em função de trabalho do meu pai. Eu acho que foi exatamente com 11 anos. E a gente ficou longe de toda a família. Talvez tenha sido isso. Que eu lembro, assim, de primeiro. Okay. Uhum. Não sei se... Não. Ó, tranquila. Nem precisa se preocupar de lembrar ou não. Tá? É só tem um evento aos 11 anos que mexe... Até vou anotar. Ou transforma a vida da gente, tá certo? Sim. Então faz essa parte. Mica, tô anotando tudo para você, fica tranquila. Tá bom. Então, aqui nos 11 anos. Depois eu tenho na parte inferior, eu tenho essas pequenas psoras e radiais. Ela dá muita importância ao apoio que ela, às vezes, acredita que não merece, porque já se magoou e se magoa fácil, e tem muito medo da perda. É mais importante para ela os sentimentos do que a materialidade. Embora ela lute bastante para conquistar as coisas e quer as coisas da vida. Verdade. Não é uma pessoa doente fisicamente, nem mentalmente, mas é uma pessoa que busca esse equilíbrio, que vai ter que aprender a não racionalizar tudo ou tantas coisas. Como é que a gente pode fazer isso? De vez em quando a gente... vou dar uma dica para vocês. Vai que um dia desses vocês me encontram no meio da estrada dirigindo um carro e gritando. O que mais me desestressa, eu posso pegar o carro aqui meia-noite e ir até Araranguá, que está a 50 quilômetros, com responsabilidade, boto o carro a 150 por hora, abro a janela, digo que eu estou bravo e dou um grito. Sem ninguém ver. Mas se por um acaso vocês passarem na estrada e me verem, eu não estou louco, eu só estou desabafando. Tá? E nós, quando somos muito racionais, o que a gente faz? A gente não se permite alguma coisa. Então, um passeio num bosque, numa floresta, pegar o carro, sair, andar de bicicleta, sabe, fazer alguma coisa diferente. É difícil a gente fazer isso próximo às pessoas que conhecem nós, porque vai haver um julgamento e a gente fica muito preocupado com o julgamento dos outros, principalmente você, nesse caso. Eu tinha um colega em Tubarão, um médico pediatra, já faleceu, e uma vez, eu acho até antes da internet, foi um escândalo em Tubarão, porque alguém viu ele em Curitiba jogando bolita, naquele parque que tem lá em Curitiba. Né?
E um dia nós conversando, ele falou assim, me descobriram, porque eu gosto, por exemplo, coisas de criança para desabafar. Então, quantos de nós aqui não tem vontade de soltar uma pipa, jogar bolita, andar num carrinho de rolimã, para quem tem mais de 40 anos, né? Ou dar uma respirada, falar alguma coisa e sair, e nós reprimimos essa criança. E não dá para fazer isso nem sempre na frente dos outros. Aqui eu me lembrei dos homens machões que tem aqui na minha região, aqueles homens machos, que morrem, mas não choram, né? E principalmente os que são da agricultura aqui, que plantam arroz. Eu já tive pacientes que eu falei assim para eles, para você melhorar, tu vai lá no final da roça e marca bem um palanque ou uma pedra, tira a botina e dá um chute. Mas dá um chute com o dedão do pé para ver se quebra. Mas, doutor, isso vai me matar. Sim, eu quero que você chore. Eu quero que tenha tanta dor para chorar, para desabafar. Se eu falo, quando eu faço isso com os homens machão aqui que precisa chorar, mandar isso para um canto, sozinho. E nós, e como nosso paciente, nós precisamos ter um momento de privacidade. Hoje em dia nós trabalhamos muito mais do que antigamente. Que vocês estão aqui estudando na frente do computador, vão sair dali e vão olhar os recados do celular, e vão rever a matéria, e amanhã de manhã vão trabalhar, e esqueceram de vocês. Então, assim, Liliane, se possível, eu sei que é possível, tá? Você é uma pessoa extremamente inteligente, cuida de você mesmo, é muito formal, tá? Encontra um caminho teu para você se soltar, para sair dessa racionalização. Faz para você só uma terapia, proteção e equilíbrio. Não se preocupa com OPI, com outros sinais, com alimentação, nem nada. Pega e faz a completinha, para nós trabalharmos essa área mediastínica do ego consanguíneo e do ego social. Tá? Para que a gente aumente muito o que você já tem, só que está escondido, que é a tua resiliência. Você é uma pessoa muito especial, muito boa de coração. E começou com algumas mágoas, o que eu ainda não estou conseguindo realizar na minha vida. Isso só você que vai descobrir. Pede para o Lang, já que você mora em Estância Velha, para ele colocar um gelzinho, uma esfera, na tua vértebra dos 11 anos e outra na idade atual. Faz a terapia proteção e equilíbrio em você, e daí daqui 1 mês, 2 meses, a gente bate papo. Combinado. Mas é uma paciente que não dá serviço, tá? Não vira freguês para sempre. Tá ok? Pessoal, assim, ó, se vocês forem fazer tudo na sequência de uma íris e falar com o paciente, vocês vão deixar o paciente doido. Às vezes, Cleusa, você falou que queria consultar comigo, às vezes é uma decepção e às vezes não, numa consulta. É mais difícil aqui fazer isso que eu estou fazendo agora, tentar explicar sinal por sinal, porque vocês estão estudando. Por exemplo, assim, na minha consulta, dificilmente o paciente vê as íris, a não ser que ele peça. A gente sabe o que ele... Sabe, não. Ele colocou na ficha o que ele veio buscar, e dentro disso, no examinar o paciente, você vai dialogar com ele, segundo a informação que a íris está dando, cada sinal tem um significado. Então, tem um evento aos 11 anos, uma lacuna lança. Lacuna, a nível físico, onde é que ela está localizada, me indica que aquele órgão tem uma maior fragilidade. Não quer dizer que é doença, depende da profundidade. A nível psíquico, me indica que é uma mágoa. Então, eu viro para o meu paciente, né? Viro, não, estou de frente para ele, né? E pergunto, alguma coisa, quando você tinha idade X, te magoou? E que você ainda lembra disso? Eu não falei se a pessoa ficou com raiva, se teve um obstáculo, outra parte não. A palavra é a íris que me indica. A Liliane falou uma coisa que é muito interessante. Com 11 anos, nós mudamos para o Maranhão. Imagina você sair daqui do Rio Grande do Sul para o Maranhão, 4.000 quilômetros, uma cultura totalmente distante, diferente, né?
Quantos amiguinhos, amiguinhas essa menina deixou entrando numa fase de puberdade que pode ter gerado essa Professor, parte. eu não podia sair na rua lá, porque as pessoas me paravam, e porque eu sou muito branca, e cabelo laranjado e olhos claros, as pessoas me paravam na rua para tirar foto, porque elas nunca tinham visto. Então, meu pai e minha mãe ficavam apavorados com medo que alguém me sequestrasse. Então, lá eu não podia sair na rua nunca sem alguém junto. Ô, Liliane, a minha menina mais velha, a Aline, é bem branca também, tá? E faz uns 3 anos atrás, nós fomos no Mato Grosso do Norte, tá? E pediram para tirar foto com ela. É isso aí. Então, eu sei mais ou menos isso. Então, isso tudo gera um estresse que talvez a gente não dê importância, ou passou. Então, cada fator é importante para uma pessoa a nível inconsciente psicológico. Então, nós vamos observar se o que nós estamos aprendendo aqui pode melhorar, não melhorar ou piorar. A gente precisa ter coragem quando atende as pessoas. Então, ela vai fazer uma terapia, ela vai posicionar a geoesfera na vértebra dos 11 anos, da idade atual, e vai fazer uma reavaliação da vida, vai aumentar a resiliência dela, e ela vai, pelo menos, agora eu olhando aqui nos teus olhos, tá bom, Liliane? Essa pessoa, intelectualidade, espiritualidade, que tem, vai fazer uma besteira saudável, tá certo? Fátima, ontem eu estava lá em Balneário ainda, né? Falei disso aqui, eu estava conversando antes com a Fátima. Sabe que foi a besteira que eu fiz ontem? Menina, eu fui lá no Shopping da Brava, tá? E peguei um sorvete, 2 bolas de sorvete, daquele mais doce que tem, sabe assim, ó. A Neuza queria me matar. Ô, velho, já tá comendo doce, você não vai comer doce. Olha a tua mãe da soda, eu vou comer sorvete, que hoje me deu vontade. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Não estou falando para fazer bobagem, gritar, xingar os outros, nada. Sabe, alguma coisa que, mesmo que não seja saudável, sabe? Tem que fazer. Vou comer um sorvete, tá? Sabe assim? Então, experimenta se permitir algo. Há muito tempo você não se permite. Professor, que idade tem essa menina, Liliane? 42? 41. 41. Olha no lado inverso aí, que também tem uma lacuna. Você está vivendo a mesma situação dos 11? Vamos voltar aqui, ó. Pode viver. Você trabalha com o quê, Liliane? Não sei se o senhor pode concordar comigo ou não, mas pode ver Posso? que ali tem alguma coisa. Hoje em dia, eu fechei minha loja no final. Eu tinha uma loja de artigos de festa junto com o Felipe, que era meu sócio. E a gente fechou um pouquinho antes da pandemia. Por enquanto, eu estou só em casa estudando e tentando abrir um novo negócio, porque eu sou uma empreendedora Então, nata. Eu não gosto de trabalhar para os outros. Nós temos uma mudança de vida, então. É, exatamente. Bem drástico. Concordo com você 100%, Fátima. Ela teve uma mudança de local aos 11 anos. Está tendo uma mudança profissional agora na idade novamente. Está repetindo a mesma história, né? A mesma história, de uma forma diferente, mas repetindo a mesma história. Está repetindo. Uhum. Professor, se me permite, eu estou tentando me controlar, ficar quieto, porque a consulta é dela, né? A Iris é dela. Não, eu já estou me despedindo de vocês. Mas só por alguém que conhece muito a Liliane, eu diria que de 10 anos para cá, ela tem passado por transformações constantes e muito fortes. Né? Talvez isso ajude um pouco a essa análise. Mas em todos os sentidos, né? Profissional, pessoal, familiar, enfim. E isso ela está muito que gera indecisão e insegurança, que é normal. E ela tem, como ela racionaliza, ela tem muito medo de errar. E não tem como segurar tudo nas mãos. Alguma coisa a gente vai ter que deixar para trás. Mas nós podemos conversar com calma, podemos ver isso outro dia, tá? Porque aí é a vida pessoal da Liliane. Bateu mais ou menos o que vai puxando, certo? Agora nós vamos fazer essa parte e confirmar. Tá ok? Meninos, 9h11 da noite, já faz 2 horas e pouco que nós estamos falando. Depois eu vou conversar com a Dirce e vou ver se eu marco, não na próxima semana, outra parte para a gente rever a outra Iris e trocar mais ideias.
leiam, estudem a apostila. Precisar de pergunta, manda pergunta, eu mando a resposta para vocês, nem sempre na hora, tá? Eu pego o celular de manhã e de noite. Então, um dia mais, um dia menos, mas eu mando. Sandro, obrigado. Cleusa, obrigado. David, obrigado. Liliane. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Você é uma pessoa muito especial. Obrigada, professor. Tá? Perde a cabeça. Não sei se alguém vai te dar essa receita um dia, tá? Tá bom. Perde a cabeça, só isso, tá certo? Tchau para vocês, meninos. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta, que pode ser um assunto para a gente falar depois, mas é só para não me esquecer. É que o senhor fez alguns comentários hoje que me fez refletir em outras questões. Quando o senhor falou algumas vezes sobre o homem verdadeiro, eu entendi como o homem heterossexual, com uma cultura mais raiz, tá? O que isso me fez pensar? Pela íris, a gente consegue identificar se uma pessoa tem uma tendência, por exemplo, homossexual, ou que não seja padronizada, porque às vezes isso reflete muitas coisas que nem a pessoa consegue expressar, né? Primeiro eu tinha feito assim com a cabeça, né, já na linguagem corporal, né? Quando eu falei homem, não aquele homem raiz, eu falo assim, homem ser humano, não macho. Tem a diferença entre a parte do macho e do homem verdadeiro. A Fátima já estudou uma parte sobre essa área. Eu não tenho nem como mostrar aqui agora, Felipe, porque essa parte do computador aqui, quando abro nesse sistema, só está aqui os slides que eu tinha separado. Mas quando você observar na íris, vou pegar aqui só para ter a parte com a íris direita, tá certo? No estudo dos gêneros, tá? Da parte da sexualidade, a região lombar, as últimas duas vértebras da lombar, elas estão relacionadas com os nossos fundamentos, que é a estrutura da onde nós viemos, ok? Quando eu encontro sinais profundos na área da lombar, que é essa região que vai me dar os fundamentos meu histórico, ela vai estar do lado oposto com a sexualidade. Nós temos observado que sinais nessa área pode ser observado a sexualidade ou a homossexualidade. Tá? Porque o que acontece isso? Nós temos estudado, nós ainda no Brasil estamos estudando, há pouco tempo, a nossa história é pequena. No Brasil, nós estudamos normalmente a pessoa, consultamos a pessoa que estamos consultando, e no máximo ali lembra do avô ou do bisavô. Pouquíssimas pessoas vão lembrar do bisavô. Né? Então, nós não sabemos da nossa história. A sexualidade... e outro fator, que eu já falei várias vezes, conheça 3 pessoas diferentes do teu sexo, 5 religiões diferentes da sua. Por quê? Na íris, nós podemos conhecer uma pessoa, mas o fator de sexualidade é pessoal da pessoa. O que mais buscamos é que a pessoa seja feliz. Tá? Dentro de uma pesquisa, muitas vezes a gente consegue entender a sexualidade de uma pessoa para que ela viva a sexualidade dela bem. Mas vou voltar lá atrás. Nós aqui temos uma história ainda muito pequena para um país de 500 anos. Todos nós aqui, descendentes de italianos, alemães, chegamos no Brasil, os mais velhos, há 150 anos atrás. Tá? Na época da abolição da escravatura, para cá. Se a gente pesquisa, principalmente na Europa, que é a nossa descendência, as 2 grandes guerras e os problemas que eles tiveram antes, por exemplo, os homens iam para a guerra e a mulher que ficava tinha que assumir o papel do masculino. Isso são situações, não quer dizer que seja só isso, tá? 2 mulheres dentro de uma casa, num inverno abaixo de 10 graus, elas vão se abraçar, elas vão ter desejo. Tá? Um monte de homem na guerra, no inverno chuvoso, se aquece um ao outro. E nós podemos trazer essa história de sexualidade também dos nossos antepassados.
Na atualidade, nós temos uma maravilha da sexualidade, que eu posso amar pessoas e não sexo. Porque até poucos anos atrás, tinha que amar o macho e a fêmea. Tá? E hoje em dia, eu posso amar pessoas e sexualidade com pessoa do mesmo sexo com o meu. E não tem nada de errado nem de pecado. Isso eu acho muito importante destacar para vocês em todos os pacientes que vocês forem atender. Porque eu já vi o absurdo, já ouvi o absurdo. Você tem problema sexual, vem consultar, que nós mudamos isso através da íris, ou através de crenças. Isso eu acho um absurdo. É uma destruição do ser humano. É reduzir a uma parte mecanicista. Tá? Então, a íris me faz observar essa parte. Eu tenho uma menina que eu atendi ela um tempo atrás, uma menina, uma pessoa de 30 e poucos anos, que a mãe dela trouxe para se consultar. Ela marcou uma consulta para a mãe e para a filha. A mãe entrou primeiro que a filha tinha 22 anos, mas a mãe fez questão de entrar primeiro na consulta. O doutor, eu vim aqui para me consultar, mas não foi para me consultar, é porque a minha filha é lésbica. E eu vim aqui para o senhor dar um jeito nela, porque isso, porque aquilo, e porque não sei o quê, isso aqui. Eu não discuto com o paciente. Não, sim, senhora, a senhora pode ficar tranquila, que o que eu puder fazer, eu faço. Assim, essa. A moça entrou, nem comentei o que a mãe falou, tá? Uma família evangélica radical, tá? E daí, conversando com ela, eu falei assim, como é que está a parte sexual? Observei a íris, não tinha nenhum sinal naquela área que eu falei que poderia mexer na sexualidade. E eu perguntei para ela, falei, o que você me fala da sua sexualidade? Eu falei para ela, falou, não, gosto de meninas, eu sou assim, assado, pá, numa cidadezinha do interior, tá? Ela veio até para Criciúma morar aqui. Falei, como é que foi que você descobriu a sexualidade? Que você gosta de meninas? Ela falou, não, eu gosto porque eu gosto, não sei falar para o senhor por quê. Como era a íris direita dominante, eu perguntei para ela, como é que é teu relacionamento com teu pai? Ela tinha vários pontos de defeitos na área da sexualidade mental, que não vai mexer na homossexualidade. Eu perguntei para ela, por que te dá tanta raiva com teu pai? Ah, porque o pai hoje em dia, não sei o quê, é tão correto, é tão de Deus, mas eu não acredito nisso. Diz ela assim. Porque ele tem uma amante, ele maltrata a mãe, ele faz isso, faz aquilo. Tá? Aí eu falei assim, você gosta mesmo de menina? E é interessante, vocês estão se preparando, porque na hora da consulta pode acontecer várias reações de um paciente. Como aquela senhora que eu falei que batia nos peitos e falava como é que eu me comparo com uma menina de 24 anos. Essa ela fez assim, ó. A pessoa teve uma crise, eu quero foder com a vida do meu pai. Aquele imbecil, aquele filho da puta. Ok. É bom vocês sempre ter no consultório de vocês um vidrinho de proteção. Eu tenho muitas vezes o Calme. Eu dou para o paciente tomar, sabe? Tem sempre aberto, sempre aberto. A coisa que eu tenho no consultório aberto é o Carbovital, que é um tipo de carvão, tá? Eu tenho proteção, eu tenho um Calme, sempre aberto. Que pode ter casos que precisa, né? Então, essa parte da sexualidade, sim, dá para ser observado pela íris e dá para ser observado o que causou, o porquê que a pessoa está vivendo essa sexualidade. Se ela traz na representação de honrar um familiar, e aqui nós entramos em constelação familiar, se foi por opção da própria pessoa, tá? Que pessoas são muito corajosas, numa sociedade como nós vivemos, para assumir a sua própria sexualidade. São poucos que compreendem, tá? Mas é possível, sim. E faço questão, digo assim, Felipe, que isso é um curso que só é possível presencial, não dá para ser feito online, porque é um trabalho que a gente faz, normalmente, no máximo, 15 pessoas,
que estão querendo se conhecer, mas não se fala só da sexualidade. Se fala da sexualidade, se fala da vontade moral, né? Da vontade assertiva, de toda uma área. Provavelmente, o ano que vem, eu vou conversar com a Dirce, se tiver 15 pessoas, até 15 pessoas a gente se encontra no Rio Grande do Sul. Mas primeiro a gente tem que passar por todas as etapas que vocês estão passando para chegar lá. Tá ok? Demorei demais da resposta. A Neuza está me chamando para minha sopa. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês. Uma boa noite.